Sejam todos muito bem-vindos. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, biólogo, especialista em legalização de criatórios comerciais, criador de animais há mais de 20 anos. Se você não é inscrito ainda, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o like, compartilhar e vir assistir e depois interagir com a gente, fazer perguntas e tirar todas as suas dúvidas. Hoje, na série de Frente com o Dr. Paulo, nós vamos falar um pouquinho sobre dúvidas sobre alimentação de psitacídeos. Lembrando que aqui no Brasil, a gente tem vários psitacídeos silvestres, nós temos psitacídeos exóticos. E dentro dos exóticos que foram trazidos de fora, a grande maioria vive em habitats muito próximos e parecidos com os habitats brasileiros, mas nós temos uma grande variedade de psitacídeos que vivem em regiões ou muito frias, ou muito seca, semiáridas, desertos, e aí a gente tem que ter cuidados, principalmente em fornecer alimentação. Não existe alimento correto ou errado, e sim aquele que você consegue adaptar melhor ao seu psitacídeo, que vai fornecer a ele, principalmente, todas as condições nutricionais para que ele consiga expressar todo o seu potencial em cativeiro, que é basicamente a reprodução. Então, vamos falar um pouquinho sobre alimentação. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que toda alimentação, né, ela tem que estar baseada no processo nutricional. Cada animal, cada ave, de acordo com o seu tamanho, de acordo com o seu habitat, de acordo com o local de origem dela, ela tem necessidades nutricionais. O metabolismo de cada indivíduo, de cada ser vivo, principalmente dos psitacídeos, eles são diferentes, não são iguais. Nós temos alguns psitacídeos que têm um metabolismo mais acelerado, um metabolismo que exige uma quantidade maior de nutrientes, e outros têm metabolismo um pouco mais letárgico. Mas como são aves, né? Aves para voar precisam gastar muita energia. Apesar desses animais estarem em ambiente que a gente chama ambiente doméstico, criação em viveiros, em cativeiro, elas também necessitam tomar cuidados com a sua nutrição. É óbvio que não é a mesma carga nutricional de um animal que vive na natureza. É óbvio que depende muito do tamanho do seu viveiro, depende muito do seu enriquecimento ambiental, depende muito do que você faz, né? Quais são as atividades que você desenvolve com esse animal. Então, alguns animais vão exigir mais ou menos, né, um pouquinho dessa questão nutricional. Então, lembrar, dentro do grupo dos psitacídeos, nós temos basicamente 4 grupos importantes, que são as araras, né, as cacatuas, os papagaios e os periquitos. São 4 grupos importantes, cada um alimenta-se de uma variedade diferente de gêneros alimentícios, mas, em via de regra, todos os psitacídeos, toda a família Psittacidae, ela é primeiramente vegetariano, então se alimenta de uma série de vegetais. E aí, quando a gente fala em vegetais, a gente está falando, né, de brotos, a gente está falando de folha, a gente está falando de pequenos frutos, sementes, flores, néctar, tudo que um vegetal pode fornecer como alimento para essas aves. Então, a maioria das aves dos psitacídeos vivem em regiões tropicais, regiões subtropicais, e a grande maioria de todos os psitacídeos, apesar de serem vegetarianos, se alimentam basicamente de flores, frutas e semente. Nós temos alguns grupos que a gente falou lá no início, né? Nós temos alguns animais que vivem em condições mais secas, se alimentam principalmente de sementes. Principalmente as aves são chamadas de xerófitas, né? Que são adaptadas às regiões quentes, como no Brasil a gente tem parte do Cerrado, Caatinga, né, com uma regiões muito seca. Fora do Brasil, nós temos a Austrália, né, os grandes desertos, grandes regiões semiáridas da Austrália e algumas ilhas da Índia e da África também. São regiões bem secas em parte do ano. Então, esses animais tendem a consumir basicamente sementes, tá bom? Então, existe ainda alguns animais que têm dietas especiais, que além de brotos, frutos, flores e sementes, nós temos um grupo especial que tem uma dieta bem interessante, que são o grupo das lores, né? Os pequenos lores, o Loridae, que é a ordem Loridae,
que se alimenta de pólen e néctar, né? Então, eles possuem uma língua bem adaptada, com projeções de forma a poder sugar o néctar e também recolher o grão de pólen. Outra coisa que nós temos também uma família de papagaios, né, que são a espécie que é a Micropsitas sp, que são chamados de papagaios pigmeus, que são os menores papagaios existentes, né, que a alimentação deles é exclusivamente baseada em líquens e fungos. Então, esses animais praticamente não se têm em cativeiro devido à dificuldade de fornecer alimentos, tem que ser alimentos naturais, né? Então, tem que ser fungos e líquens, teria que ter um sistema, um recinto adaptado à produção de líquens e fungos que fazem parte da sua dieta. Então, eles só são encontrados na natureza, são os menores papagaios, né? Chegam aí a 8 a 11 centímetros, pequenininhos, não são periquitos, fazem parte do grupo dos papagaios. Lembrando que zoólogos, né, pesquisadores, criadores, pessoas que estão dedicadas à criação de animais em cativeiro, já encontraram, né, na natureza, porque sempre que você procura ter algum animal em cativeiro, você procura também pesquisar a biologia, o país de origem, para você tentar visualizar e desenvolver alimentos para esses animais em cativeiro, tentar desenvolver dietas especiais para essa variedade de psitacídeos que nós temos no mundo todo. Então, já foram encontrados, segundo, né, Forras e Cooper, que publicaram em 1973 um artigo falando sobre a alimentação de psitacídeos, foram encontrados dentro do trato digestório, do papo, né, de alguns, da grande maioria dos psitacídeos, larvas de insetos. Então, significa que numa parte, principalmente na época reprodução, na época reprodutiva, a grande maioria dos psitacídeos consome pequenos insetos e larvas para aumentar a dieta proteica na época de reprodução, aumentar a taxa de proteína para que facilite a alimentação dos filhotes e facilite também o desenvolvimento dos mesmos, né? Então, nutrição. A nutrição em cativeiro, a gente tem que se basear na dieta original dos animais, se basear basicamente no que eles comem na natureza, nos seus locais de origem, e desenvolver uma dieta parecida à base de uma nutrição. Quando a gente fala em nutrição, a gente está falando de componentes como proteínas, lipídios, carboidratos, vitaminas, minerais, condizente com o que ele precisa na natureza, você tem que fornecer isso em cativeiro. É óbvio que a gente acabou de falar, em cativeiro existe todo um controle maior e uma diminuição no fornecimento, né, de muitos alimentos. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, você criar uma composição nutricional em cativeiro exige anos de trabalho, anos de pesquisa, porque quando você tem um animal de origem do seu país, nativo, fica fácil você encontrar os alimentos aqui no país. Mas os animais que vêm de fora, que tipo de alimento? Então, você tem que desenvolver. Então, nós temos toda uma linha, uma cadeia produtiva de fábricas, de rações, de misturas, de suplementos, que desenvolvem, baseado em pesquisas nutricionais, desenvolve alimentos que podem substituir os alimentos naturais. A gente tem hoje no Brasil, graças a Deus, isso melhorou muito nos últimos 20 anos, fábricas cada vez produzindo alimentos mais específicos para cada grupo de animal. Porque antigamente nós tínhamos fábricas que desenvolviam rações gerais, para uma ração específica única para todos os psitacídeos. Hoje nós temos dentro do nosso país fábricas que produzem alimentos especiais para cada grupo de psitacídeos, com granulação, tamanhos, formas diferentes, composições nutricionais diferentes para cada época do ano. Então, hoje a gente está muito bem servido, só que a gente precisa entender biologicamente e saber montar o cardápio ideal para o meu animal, para que não cause prejuízos, ganho de peso, problemas hepáticos, problemas de obesidade e N problemas reprodutivos, além de instalação de doenças e uma má qualidade de vida para o meu psitacídeo, principalmente quem tem um psitacídeo como animal de estimação. Vamos lá, vamos continuar. Então, todos os animais em cativeiro, eles precisam basicamente de nutrientes que vão fazer com que o seu organismo, suas células, seus músculos, seus órgãos funcionem, que são proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais.
Então, os psittaciformes, os psitacídeos, eles também não são diferentes desse grupo, né? Então, cada componente alimentar, a gente tem que estudar o grau e a quantidade de cada um desses elementos bioquímicos nutricionais que eles têm para a gente poder montar uma dieta, montar um cardápio de acordo com a época do ano e de acordo com as fases que esse animal se encontra. Lembrando que em cativeiro os animais eles entram em período de reprodução, eles entram em período de muda, eles entram em período de descanso. Então, em cada fase do ano, em cada período que esse animal se encontra, ele precisa de uma carência nutricional diferente. Então, a gente precisa montar, baseado no que a gente tem disponível e nas carências nutricionais. Existe, se você não sabe o que um psitacídeo precisa de carência vitamínica, mineral, existem alguns trabalhos científicos, existem alguns livros que estão lá dentro da plataforma Criador Pro, que você consegue buscar essas informações, ver os índices de necessidade que eles precisam em cada fase do ano, para você poder montar o melhor cardápio, o melhor dieta. Lembrando que é sempre importante você ter um apoio de um zootecnista, o apoio de um biólogo, de um veterinário, que vão te auxiliar muito na montagem do cardápio ideal para o seu psitacídeo devido às épocas do ano, tá? Então, os papagaios, eles necessitam de dietas que contenham cerca de 20% de proteína. Isso é o mínimo. A gente não pode ultrapassar também os 28%, 30% de proteína. E lembrando que a maioria desses animais na natureza, eles têm dietas vegetarianas, exclusivamente ou à base de sementes, à base de frutas, flores, néctar, brotos, né? E alguns insetos. Então, a gente tem que cuidar e balancear para evitar deficiências de determinados gêneros alimentícios e sobrecarregar de outros. É o que acontece hoje em dia, né? O Brasil, né, os criadores do Brasil foram acostumados, antes do desenvolvimento de grandes fábricas, de grandes marcas de rações, e ainda hoje muita gente dá somente sementes para os psitacídeos, e geralmente um só tipo de semente ainda, que ainda causa uma série de prejuízos. Então, hoje o mais importante, a gente tem fartura, e a gente não pode pecar pelo conhecimento que a gente tem. Hoje a gente tem uma disponibilidade gigante da internet, né? Se você não tem bibliografia, não tem nada, tem fora do Brasil, vai lá, pesquisa, baixa artigos. Mas eu não sei em ler, tem tradutores, você consegue traduzir. Então, não é desculpa. Você consegue buscar informações para cada grupo de animal, tá? E a gente tem a internet, nós temos no Brasil vários criadores que colocam conteúdos extremamente importantes, nós temos as fábricas de rações que colocam conteúdos importantes, nós temos os sites que fornecem as tabelas nutricionais de cada alimento para você montar uma dieta balanceada, eficiente e diferenciada para cada época do ano. Lembrando que as deficiências nutricionais das aves em cativeiro desempenham um enorme papel na saúde do animal e na longevidade e na não proliferação de doenças sistêmicas que os animais podem vir a ter. Então, o bem-estar dos animais baseia-se quase que exclusivamente numa dieta adequada para cada grupo de animais. Então, nós temos assim animais que conseguem, principalmente os psitacídeos, são animais bem longevos, né? Nós temos animais que podem chegar a 50, 60, 70, 80. Na literatura, nós temos casos de psitacídeos até 100 anos, e só vão conseguir expressar isso, vão conseguir viver o maior, se tiver uma boa dieta e uma boa alimentação. Então, o que é preciso a gente ter em mente, né? Então, quando a gente fala o que a gente precisa ter em mente, né? Basicamente não se basear só exclusivamente na dieta que a grande maioria das pessoas, principalmente quem vende animal, as lojas pets, agropecuárias, eles se baseiam basicamente em mistura de sementes. Tá? Então, toda vez que você vai procurar, eu quero um alimento para papagaio, vem uma mistura de semente. Quer um alimento para uma calopsita, para um periquito, é mistura de semente. Então, os mix de sementes, as misturas de sementes com exclusivamente sementes, podem ser fornecidas? Pode, para os animais que têm como hábito alimentar comer quase que exclusivamente sementes, que são os periquitos e calopsitas, se alimentam muito bem de sementes, né? Porque na natureza eles consomem mais isso. Tá? Então, lembrar
que a gente tem hoje bastante mix de semente com rações extrusadas, com enriquecimento proteico, que são muito importantes. E cada tipo de semente tem uma quantidade de nutrientes diferentes. Então, hoje, a gente tem que tomar muito cuidado com sementes vendidas a granel, o prazo de validade dessas sementes. As sementes são produzidas no sistema de monoculturas ainda, onde se usa muitos defensivos agrícolas, os famosos agrotóxicos, e as sementes acabam armazenando isso e entram na cadeia alimentar, fazendo bioacumulação ao longo do tempo, causando uma série de prejuízos aos nossos psitacídeos. Então, a gente tem que procurar lembrar que sementes podem ficar armazenadas em silos por muito tempo e, quando chegam à loja para serem vendidas, a gente pode ter uma baixa qualidade. Lembrando que a semente precisa ter embrião, a semente precisa ter reservas nutricionais que se perdem ao longo do tempo conforme o armazenamento. E sementes é o número 1 em proliferação de fungos, principalmente dos ascomicetos e dos zigomicetos, que produzem aflotoxinas, que são extremamente tóxicas para qualquer tipo de ser vivo. Imagina para os psitacídeos, em que você dá praticamente ou exclusivamente sementes. Tá? Então, é muito importante. Qual é o prazo de validade? Procurar comprar de fornecedores, lojas PET, agropecuárias, que se preocupam com a data de validade, se as sementes são novas, para poder fornecer para o seu cliente. Hoje em dia, a semente número 1 que é dada para psitacídeos, pequeno, médio e grande porte, é o girassol. E o girassol, como todas as sementes, né? Então, painço e girassol são as mais utilizadas. Nós temos o amendoim, nós temos o pinhão, nós temos uma série de sementes, quase todas as sementes que são cultivadas, elas são ricas em carboidratos e óleos, pobres em proteínas, a grande maioria, pobres em cálcio, pobres em vitamina A, pobres em vitamina D, além de causar o acúmulo de óleos e gorduras prejudiciais, né? Principalmente colesterol ruim, gorduras ruins, que não vão ser utilizadas pelo animal. Então, cereais, sementes, que a gente tem que tomar muito cuidado. Elas têm muito carboidrato, têm muito lipídio e pouquíssima proteína, pouquíssimo cálcio, minerais e vitaminas. Então, as sementes têm, além de tudo isso, um animal que consome exclusivamente sementes, ou só de um tipo, tem gente que só dá girassol, né? Tem gente que só dá girassol, tem gente que só dá painço. Nenhuma mistura de sementes que possa ter, quando você aplica uma mistura de semente, os psitacídeos eles podem acabar, cada semente tem um grau diferente de nutrição e tem uma nutrição quase balanceada. Mas o meu animal não come determinadas sementes. Mentira, ele come. Todo psitacídeo come uma quantidade extremamente pequena de sementes. O que ele mais consome são girassóis. Se você der girassol, ele vai catar, ele vai comer maior quantidade. Todas as outras ele come pequeníssimas quantidades. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque além da suplementação de carboidratos, proteínas, lipídios, minerais, vitaminas, a gente tem que tomar muito cuidado, que é uma coisa fundamental para a sua ave, principalmente para quem é criador, para quem está trabalhando com criação em cativeiro, para ter resultados de criação comercial, é a deficiência que as sementes têm em iodo. O que tem a ver o iodo? O iodo é um elemento químico fundamental, é um mineral químico fundamental para o funcionamento das glândulas da tireoide, para o metabolismo e para, principalmente, queima de gordura, produção de energia, produção de hormônios e, principalmente, para a época da reprodução. Então, deficiência de iodo pode causar hipertireoidismo, hipotireoidismo nos seus animais, como causa em qualquer um dos grupos, causando deficiência metabólica, má transformação, respiração celular, uma série de deficiências de produção energética, e o seu animal vai ter uma baixa imunidade e vai acabar ficando doente, vai passar por problemas fisiológicos extremamente graves, tá bom? Então, aqui, ó, semente, mix de sementes, né? Então, tem vários tipos, né? Nós temos alpiste, painço, sorgo, trigo, murisco, arroz de cateto, girassol, cártano, né? Nós temos aveia, sementes. Hoje, nós temos muitos mix de sementes que também têm
pouco de ração extrusada, é acrescentado alguns minerais, algumas vitaminas, alguns aminoácidos. Algumas sementes são limpas, passado óleo, né? Óleo de bacalhau, algum óleo vegetal. Algumas são passados mel, né? Que ajuda. Então, quanto melhor a mistura de sementes, mais limpa, mais adequada, com menos girassol e com mais outros tipos de semente, extremamente importante. Outra coisa fundamental que a gente tem que tomar cuidado, né? A gente teve um levantamento aí realizado com periquitos australianos, né? Que 85% deles apresentam displasia da tireoide, aquilo que eu acabei de falar. Problemas na tireoide, que é uma glândula fundamental para todos os animais pela falta de iodo, principalmente porque se dá uma alimentação pobríssima em sementes para os periquitos. Geralmente, a maioria dos criadores, o principal alimento para periquitos australianos é o painço. É o painço puro, né? Alguns ainda dão rações extrusadas, se preocupam, né? Mas a maioria é ainda painço. Então, se você tiver a oportunidade, você tem um papagaio, você tem um psitacídeo, e você tem essa facilidade hoje de conseguir, monte um cardápio mais adequado ao modo de vida. Um outro trabalho muito importante que aconteceu com os papagaios cinzentos, os papagaios do Congo, né? Que eles, todos os papagaios, nossa Amazônia estiva, todos, se tiver girassol, eles se acostumam a comer girassol. E eles acabam acostumando preferencialmente somente o girassol. Lembrando que, a longo prazo, essa é uma situação de risco de vida. Alimentação exclusivamente em girassol. Lembrando que o girassol se usa produtos defensivos agrícolas, além do óleo, o grau de óleo dá problemas no baço, no fígado, no tecido subcutâneo, e isso causa obesidade, causa uma série de disfunções, diminuindo bastante o risco, o tempo de vida, se ele consumir exclusivamente girassol. Frutas e vegetais, lembrando, né? A alimentação. Sementes faz parte da alimentação dos papagaios? Sim, porque é de origem vegetal, mas não exclusivamente. Então, frutas e verduras também devem ser fornecidos em quantidades adequadas, em períodos certos, sempre com bom balanceamento, para que o seu animal consiga também ter muitas vitaminas, né? Porque vitaminas e minerais, basicamente, a gente adquire através do consumo de frutos, né? Então, as frutas, elas são úteis na dieta, principalmente para auxiliar no ganho de proteínas, de cálcio, de vitaminas, que as sementes são pobres, mas elas também têm um alto poder de fibras que ajudam na motilidade intestinal, nas fezes. Elas também contêm vitamina A, vitamina C. Elas são pouquíssimo calóricas. Claro que nós temos algumas frutas que são doces, mas os carboidratos e os açúcares que estão nas frutas são de fácil metabolismo, de fácil digestão e de fácil consumo. Eles não se transformam em gordura ruim, porque todo o carboidrato, todo o açúcar consumido em excesso acaba se convertendo em gordura ruim. É preferível o uso de frutas e vegetais, sempre aqueles que têm uma consistência maior, principalmente porque a grande maioria dos psitacídeos consomem ainda os frutos ainda meio que verde, não 100% maduros. Então, a gente tem que ter não dá para dar alimentos muito moles, né? Que isso pode causar alguns tipos de problema de contaminação, principalmente contaminação com bactérias e fungos. Frutas como maçãs e cenouras são extremamente aconselháveis você dar a cenoura, a beterraba, alimentos mais firmes, né? E são extremamente aconselháveis devido ao nível de beta-carotenos, de pigmentações. Beterraba e cenoura são fundamentais para os beta-carotenos, pepino, jiló e outros, né? Lembrar que todo pote de frutas tem que ser limpo. Lembrando que você pode fornecer frutas com farinhada, frutas, você pode acrescentar suplementos vitamínicos, frutas com sementes, frutas com N mix diferentes, você pode estar dando frutas inteiras, frutas cortadas em cubos, frutas processadas, né? Lembrar sempre de dar uma quantidade suficiente que o animal vai consumir todo naquela refeição, que não sobre resíduos durante o dia, para não haver o acúmulo e a proliferação de insetos. Insetos trazem bactérias, insetos trazem parasitos que podem causar uma série de problemas, principalmente bactérias e fungos do gênero Aspergillus, né? Que vão causar, sendo patogênicos, e vão acabar intoxicando, causando intoxicação alimentar nos seus animais. Regiões do Brasil que são muito quentes e úmidas,
Tomar cuidado, porque existe a proliferação em qualquer tipo de alimento que você deixar o dia inteiro no pote. Tem gente que dá de manhã e deixa o dia inteiro, né, o alimento lá no pote, ele não come tudo, e aí essa umidade, esse calor é uma proliferação de doenças. Então, tomar muito cuidado na alimentação com alguns produtos, principalmente frutas, verduras muito moles, farinhadas molhadas, alimento com ovo, rações extrusadas, umedecidas. Lembrando que os psitacídeos eles têm uma grande tendência a tudo que eles comerem, eles molharem. Então, quem tem potes com água, você sabe que eles comem e jogam tudo dentro da água. E aí eles comem aquilo, bebem aquela água cheia de micro-organismos. Então, bebedouros automáticos, que ele bebe pouca água, que o alimento não vai ficar molhado, também facilita muito o manejo alimentar. Então, aqui frutas sempre bem limpas, sempre bem preparadas. Frutas e verduras e legumes também têm um alto índice de defensivos agrícolas. Você tem que deixar de molho, retirar, lavar, processar e fornecer ela sempre limpa para os seus psitacídeos. Então, aqui nós temos uma bateria, né, de alimentos que você pode estar utilizando: abobrinha, almeirão, brócolis, beterraba, tanto as folhas quanto o próprio nódulo, né, o próprio caule. A gente tem a cenoura, as folhas e a própria cenoura, a couve-flor, jiló, pepino, quiabo, vagens, banana, maçã, pera, mamão, milho, beterraba, batata doce, ovos e uma série de outros que você pode dar. Alguns psitacídeos adoram pimenta, alguns psitacídeos adoram grão de bico, alguns psitacídeos adoram outros tipos de frutas da época, manga, alguns gostam, na nossa região aqui, por exemplo, na minha região, eles adoram muito pequi, né? Então, as regiões de cerrado, quem tem animais silvestres adoram pequi, né? Então, as aves, elas acabam, coqueiros, né? Buriti, coquinhos, eles adoram esse tipo de alimento. Então, você tem que fornecer isso para o seu animal. Grãos. Quando a gente fala em grãos, não são sementes. Aí estamos falando de grãos, nós estamos falando de grãos de plantas leguminosas, né? Conhecidas aí como ervilha, milho verde, feijão, grão de bico, soja, entre outros, né? A vantagem desses grãos, que não dou esse tipo de alimento, só dou semente. A vantagem desses grãos, dessas sementes, é que eles têm um nível de proteína entre 20% e 30%, que são extremamente importantes para a dieta. Todos os psitacídeos têm que ter no mínimo 20%. Entretanto, a gente tem que tomar cuidado, né, que esses grãos também são ricos em carboidratos, né, e pobres em cálcio. Mas é muito importante que você forneça pelo menos uma parte disso durante a sua semana. Prepare um pouco desse alimento e dê. De que forma que eu vou preparar esses alimentos, né? Basicamente, esses grãos a gente aconselha não dar in natura, seco. A gente aconselha você dar ele de duas formas. Ou promover o processo de germinação, deixar esses animais, essas sementes, esses grãos germinando, que vai fazer com que o embrião quebre e crie enzimas digestivas que iniciem o processo de transformação dos carboidratos, proteínas de reserva em proteínas que realmente o animal vai consumir. Aumenta a digestibilidade, né, a palatabilidade desses animais e diminui o teor de toxinas, porque toda vez que eles germinam, há uma quebra, as enzimas quebram as toxinas e diminui bastante, melhora o sabor também desses alimentos. Lembrando que todos os grãos têm que ficar de molho, geralmente, né, para fazer a germinação em torno de 24 horas. Temperaturas, tem que tomar cuidado, a troca da água, porque sementes e grãos de molho por um período grande pode acontecer a fermentação, a temperaturas baixas vai impedir a germinação, então tem que ter uma temperatura constante. Lembrando que você nunca vai pegar o alimento que está lá, que você colocou para germinar e já fornecer diretamente para o animal. Você tem que lavar, secar ele em papel toalha, colocar no refrigerador, deixar e fornecer ele em pequenos potes. Tem gente que ainda bate, né, em processadores, fornece eles em pequenas porções. Se houver a fermentação, o azedamento, né, a produção de álcool ou a produção de alguma toxina por algum alimento fornecedor, principalmente por bactérias e leveduras, pode acontecer uma intoxicação. Então, é muito importante tomar cuidado com esse processo germinativo. Então, geralmente, a gente tem que manter esses alimentos sempre umedecidos na geladeira e dar, sempre que você for dar, lavar bem e fornecer ele sempre fresco e nunca deixar muito tempo. É óbvio que você tem que ver se o seu animal ele vai aceitar isso. Então, o processo germinativo ele consiste em uma bandeja em que você vai deixar de molho
molhar, e a hora que começar a sair as raízes, os brotos, você vai pegar esse alimento, vai secar, vai colocar na geladeira, vai bater, vai processar, vai fornecer com outros alimentos, e ele é uma fonte importantíssima de proteína, de alguns minerais que são extremamente importantes. E lembrando que você tem que testar isso, mas a grande maioria dos psitacídeos gostam muito disso. Grãos, a gente está falando ervilha, feijão, estamos falando de grão de bico, nós estamos falando de soja, nós estamos falando de algumas sementes germinadas que você pode dar, principalmente de girassol e outras, milho germinado, que tem um alto teor, né, proteico, tá? Minerais. Bom, minerais são fundamentais. Todos os animais precisam de minerais. Papagaios adoram minerais. Eles gostam principalmente de partículas que a gente chama de glite, né? Principalmente porque toda a ave precisa de pequenos minerais, pedrículas, cálcio e glitter para ajudar a moela no processo de digestão. Então, é muito importante e ele é essencial para fornecer os minerais. Algumas psitacídeos comem terra, barro, argila, lambem sais, minas de sais, para poder adquirir isso. Hoje nós temos uma série de alimentos mineralizados, com partículas de conchas, argila específica, cálcio, carvão ativado, que você pode estar fornecendo para o seu animal. Lembrando, nunca fornecer para psitacídeos uma granulação, o tamanho desses minerais muito pequenos, tipo pó, tem que dar eles com uma granulação maior, tá? E não em excesso. Porque se você dá em muito mineral, ele vai consumir bastante. Se for em partículas pequenas, pode acontecer de eles compactarem o papo, né? E causar um problema sério de má digestibilidade, até mesmo paralisia do papo e a morte. Então, tem que tomar muito cuidado na forma que você vai dar. Então, a gente aconselha dar 1/4 ou meia colher de chá uma vez por semana, junto com os alimentos, junto com algum, ou um recipiente separado, ou junto com frutas, verduras e legumes. Então, as partículas minerais, elas vão satisfazer e não precisam ser consumidas em grande quantidade. Tem gente que deixa um pote lá de mineral e deixa o animal consumir à vontade. Não é isso. Na natureza, ele desce de vez em quando ao solo para comer esses minerais. Tomar muito cuidado. É muito importante esses minerais para aumentar o nível de cálcio e iodo, que a gente já falou, aumentar o nível de fósforo, potássio, aumentar o nível de outros minerais que são extremamente importantes, tá bom? Tem que consumir isso sólido, com granulação maior. Aqui, né, o exemplo de granulação, né? Então, aqui nós temos minerais com pedriscos, com cálcio, com concha de ostras, com carvão ativado, com argila mineral. Então, tem vários hoje no mercado, tem um monte de minerais extremamente legais aí para você poder escolher um e fornecer. Você vai fornecer uma pequena quantidade, tá bom? Suplementos vitamínicos, né? Todos os papagaios necessitam de suplementação vitamínica, principalmente porque sua dieta meio que restrita, né? Então, a alimentação que a gente tem hoje comercialmente, né? Claro que melhorou muito com as rações extrusadas, com as fábricas de rações, mas suplementação vitamínica é muito importante. É óbvio que a gente tem que saber escolher, só vai dar suplementação que realmente se seu animal necessitar de suplementação. Então, como é que eu sei isso? Fazendo exames nutricionais, exames de sangue, para saber níveis minerais, níveis de vitaminas que você precisa dar. A gente aconselha, nós temos hoje uma série de fábricas também de suplementação vitamínica, nós temos ela líquida, que são vitaminas hidrossolúveis, que você pode colocar na água de fácil aceitação. Nós também temos vitaminas lipossolúveis, que não é muito aconselhável colocar em água e sim fornecer junto com alimentos para ela consumir. E nós temos muitas vitaminas, muitos suplementos vitamínicos em pó. Isso facilita você colocar o pó em semente, em frutas, verduras, enfarinhadas e etc. Tá? Cuidado, excesso pode causar hipervitaminose, a falta de hipovitaminose, que você tem que tomar cuidado com suplementação vitamínica para não causar problemas hepáticos, problemas renais, sobrecarregar algum sistema. Então, só vai dar suplementação se houver a necessidade. Lembrar, tem muita gente dando óleo de bacalhau, óleo de figo de bacalhau, misturando, né? Fornecendo quantidades grandes por causa da vitamina D. Tomar cuidado, que pode causar danos desastrosos no fígado e causar problemas gravíssimos de reprodução.
Alimentos comerciais. Quando chegamos aqui nos alimentos comerciais, são as dietas completas, né? São os alimentos extrusados, formulados por nutricionistas, por biólogos, por zootecnistas, por engenheiros de alimento, alimentos extremamente preparados com todos os nutrientes necessários. Então, são as chamadas dietas peletizadas completas ou rações extrusadas, farinhadas, que se compra hoje muito balanceada. Nós também temos para cada época do ano, nós temos rações com diferentes níveis nutricionais que a gente tem que também escolher. A gente não pode dar exclusivamente rações extrusadas, né? A gente não pode também forçar apenas uma única marca, um único tipo de alimento o ano todo, porque isso pode causar um problema digestivo, um problema hepático, um problema gastroentérico, que pode causar uma paralisia e um balanço dietético muito ruim para o animal. Evitar, né, que o animal fique muito seletivo somente por um único tipo de ração extrusada. Os animais em cativeiro eles acabam acostumando com a alimentação. Você tem toda uma transição que você pode ser feita. A ave não pode consumir exclusivamente rações processadas. Lembrar que nós também temos que escolher corretamente essas rações processadas, fábricas, a qualidade do alimento. Lembrando que a ração extrusada também contamina com fungo, também contamina com bactérias, também elas são feitas à base de sementes, à base de alimentos que vêm com muito agrotóxico. Nós temos muitas rações extrusadas com muito corante, muito acidulante, muito emulsificante, que podem ser danosos, podem desenvolver tumores, pode causar problemas. Então, tomar cuidado, sempre escolher as mais naturais possíveis, que é uma dieta que você não precisa dar uma grande quantidade, porque ela é balanceada, não pode sobrar, o animal tem que consumir tudo que você dá. Então, hoje nós temos fábricas, e todo ano tem fábricas novas, fabricantes que realmente produzem rações especiais para cada época do ano. Tem ração especial para manutenção, tem ração especial para época de reprodução, tem ração especial para época de muda. Então, um conselho, sempre procurar dar diversidade. E, se você tiver condições, fornecer como principal fonte de alimento nutricional essas rações comerciais, frutas e verduras, um pouquinho de semente, um pouquinho de grãos e minerais que são importantes, tá bom? Aqui, né, exemplos de rações peletizadas. Nós temos hoje rações no mercado comercial só, rações extrusadas. Nós temos rações extrusadas com frutas, temos rações extrusadas com frutas, sementes, e a gente sim, são extremamente importantes esse tipo de dieta. Aqui, ó, rações com frutas e sementes misturadas junto à ração peletizada. Isso é o ideal. Papagaios de estimação, animais, eles sempre têm problemas nutricionais, sempre estão mal nutridos, principalmente se você não preparar uma dieta correta. É óbvio que a peletização melhora muito a saúde dessas aves, faz com que haja uma melhora e um benefício, sim, mas também pode causar problemas sérios, que alguns papagaios, como Amazonas estivas e o gênero Pinus e as araras, cacatuas, têm predileção muito maior por frutas e vegetais, sendo menos provável que eles vão consumir só rações extrusadas. E uma vez que eles consomem só frutas e verduras, eles têm uma má nutrição, com carências vitamínicas diferentes, que você vai resolver montando a sua dieta, o seu cardápio. É interessante montar um cardápio diário, mensal, semestral e assim sucessivamente. Que a seletividade das aves, a paleatabilidade, eles podem gostar ou não de determinadas marcas, eles podem consumir mais determinados produtos do que outros. Papagaios do gênero Amazonas e periquitos australianos, que são confinados em gaiolas, tendem a comer muito mais e ficarem obesos. Então, as rações não podem ter altos índices de carboidratos, lipídios e proteínas para não causar problemas. Que é muito importante, dentro dessas rações comerciais, as farinhadas à base de ovo e minerais, probióticos, prebióticos, balanceados, que são fundamentais para as fases do ano do animal, principalmente para a época reprodutiva. Então, hoje nós temos farinhada sem pigmentos, com clara de ovo, enriquecido com vitaminas, aminoácidos, contém minerais adequados, probióticos e prebióticos para aumentar a flora e a fauna intestinal.
a base de parede celular, a base vegetal, nós temos farinhas umedecidas, nós temos farinhas secas, nós temos farinhas com frutas, farinhas com insetos, farinhas com determinadas mix diferentes. E hoje, então, não tem desculpa para você, criador, você, tutor, não ter e não saber qual tipo de alimento e dar uma dieta balanceada para o seu animal. A gente tem que entender que dar uma única coisa que só ele gosta não é o suficiente. É que nem a gente, que nem criança que só gosta de comer um determinado tipo de produto e se enche daquilo, e aí tem um monte de carências alimentares, problemas fisiológicos, os animais vão ter a mesma coisa. Então, dieta diversificada. É óbvio que se você tem um animal, 2 animais, pequena quantidade, fica mais fácil de você criar cardápios e fornecer alimentos, porque são poucos animais. Agora, criadores comerciais que têm uma grande quantidade de animais, que precisam otimizar os seus cardápios, precisam fornecer um alimento nutricional mais adequado, rações extrusadas, uma dieta em que você tem que lembrar de fornecer em algum período da semana frutas, verduras, sementes, grãos, rações extrusadas, farinhadas, suplementação mineral, é extremamente importante para o sucesso do seu criatório. Lembrando que nós temos na descrição do vídeo contato para quem quer uma orientação, para quem quer uma consulta, para quem quer fazer a legalização do seu criatório, quem quer saber mais. Temos nosso portal, que é o criadorpro.com na internet, que você pode se inscrever, fazer parte. Tá? Se inscreva no nosso canal, que é Criador Pro Oficial, nas nossas redes sociais. Nos acompanhe aqui no canal Criador Pro. Tchau, tchau, até a próxima.